Boa tarde, Nino. Tudo Boa bem? tarde. São duas questões, por favor, você pode responder junto. Queria que você falasse dessa sequência aí que fez o Fluminense subir muito na tabela de classificação, né? 5 jogos sem perder. O adversário agora é um time muito perigoso, o Atlético Paranaense. E, ao mesmo tempo, queria que você falasse das voltas aí de 3 titulares importantes, né, que estarão retornando, os 2 da seleção pré-olímpica, o Caio e o Alan, e o Ganso também está em condições de voltar. Essa sequência a gente sabia da importância, né? A gente enfrentou alguns adversários diretos ali na nossa briga contra o rebaixamento e a gente sabia que essa sequência ali ia definir, né, qual seria a nossa luta no campeonato. Graças a Deus conseguimos pontos importantes e eu creio que se mantivermos esse ritmo a nossa briga pode ser outra. O Atlético Paranaense é um time que há muito tempo está organizado, né, com um ótimo treinador. Eles vêm fazendo um trabalho muito bom lá desde o ano passado, conquistando alguns títulos. E tem jogadores de qualidade. A gente sabe da dificuldade que vai ser esse jogo. E a gente fica feliz de poder contar com esses jogadores que estavam fora, né, o Alan, o Caio voltando da seleção, o Ganso e o Yuri cumprindo suspensão. Eu acho que eu não preciso nem falar da importância deles para o nosso time. E é muito importante nesses momentos decisivos a gente estar com o time completo, podendo contar com todos os jogadores, porque a gente sabe da dificuldade que vai ser e a gente precisa continuar com boas atuações e com bons resultados. Nino, boa tarde. O Fluminense ele fez 11 pontos agora no segundo turno já, né? Se a gente fizer um comparativo com o primeiro turno, o Fluminense já havia feito 6 contra esses mesmos adversários. O que você atribui a essa mudança? Você consegue identificar alguma mudança, algum fator que foi decisivo para a mudança, né, para o Fluminense conseguir fazer praticamente o dobro de pontos que ele fez com os mesmos adversários no primeiro turno? Eu creio que existem alguns fatores que a gente precisa analisar, né? No primeiro turno a gente estava em outras competições, né? A nossa atenção estava dividida. Além disso, a gente viu no primeiro turno muitos jogos em que a gente tinha muito mais oportunidades, criava muito mais, e o adversário ia lá em uma bola e fazia o gol, né? E contra o Bahia a gente já viu o contrário, né? Tiveram a primeira oportunidade, perderam, a gente tomou o controle do jogo. Então o futebol é muito decidido nos detalhes, né? No primeiro turno a gente viu detalhes sendo importantes para os times adversários e a gente está vendo que no segundo turno está o contrário, né? Isso não tem como explicar o porquê, mas vale ressaltar que a gente sempre trabalhou e sempre teve com a cabeça boa, sabendo que uma hora essa maré ia virar, né? E a gente fica feliz por estar conseguindo os resultados e a gente vê as coisas fluindo. E legal que você comentou no jogo contra o Bahia, né? Apesar do Fluminense ter mostrado com o controle do jogo em boa parte, também acabou sofrendo um pouco com o ataque. Você já conversou ali com o Marcão já falou com você, com o Digão, de repente, num jogo, o próximo jogo está fazendo exame, enfim. Mas já tentou falar com vocês ali para recomposição, para ver se consegue corrigir algum detalhe para que a defesa fique mais protegida também? Eu creio que, na sequência de jogos, é normal que em algum momento a gente oscile, né? A gente fez um primeiro tempo muito bom. Creio que o início do segundo tempo não foi tão bom assim defensivamente, mas a gente pôde continuar contando com o Muriel em uma ótima fase, né? Eu acho que na base da conversa, são detalhes simples que a gente precisa consertar para que isso não se repita, mesmo sabendo que é normal do ser humano em um momento ou outro oscilar no jogo, mas que a gente possa estar preparado para não sofrer tanto como sofremos no começo do segundo tempo contra o Bahia. Nino, boa tarde, tudo bem? Você citou o nome agora há pouco do Muriel, né? Qual a importância hoje do Muriel dentro do elenco do Fluminense? Para eu falar da importância do Muriel, eu tenho que falar um pouco do que vocês não veem, né, da liderança dele fora de campo. Inclusive, há um tempo atrás eu conversei com ele de como ele mudou o nosso ambiente, né? Muriel é um cara muito para cima, um cara que está sempre disposto a ajudar os outros. Então a gente vê o Muriel dentro de campo, tudo que ele representa, mas eu creio que o que ele mais mudou no nosso time foi tudo que ele está representando fora de campo. Um cara com a liderança forte, um cara do bem, um cara que ajuda sempre os outros, um cara que está disposto a fazer o melhor sempre pelo time. Então a gente vê nele, além do grande goleiro que ele é, além de tudo que ele tem feito dentro de campo, um cara que nos representa também fora,
né? Isso nos passa uma segurança, isso mostra que a gente é uma família, que a gente pode confiar um no outro. E isso é o que dá a segurança para, no jogo, a gente saber que, independentemente do que acontecer, a gente vai sair de lá e a gente pode se abraçar, a gente pode conversar, a gente pode contar o que a gente sente um para o outro, sabe? Eu creio que o futebol é muito além do que acontece dentro do campo. Eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é muito do que o Diniz falou, que futebol são vidas, são pessoas que muitas vezes a gente julga como perfeitas, né, que tem que estar sempre dando o seu melhor, que tem que estar sempre dando o resultado, mas a gente muitas vezes esquece que por trás daquelas pessoas que estão dentro do campo há seres humanos. E eu creio que Muriel ele tem nos ajudado muito nisso. Tem nos ajudado muito nisso a mostrar que, independentemente do que acontecer dentro do campo, nós temos uma segurança, porque fora dele, todos nós estamos juntos, igualmente como acontece dentro do campo. Aproveitando a tua sinceridade, né, todos nós sabemos do que o Fluminense atravessa por um problema financeiro sério. E esse grupo tem demonstrado, digamos, um certo caráter, está jogando com salários atrasados e o Fluminense não está mais naquela zona perigosa. Como é isso para vocês? O que vocês comentam a respeito dessa situação dos salários atrasados e o caráter do grupo? Desde que eu cheguei, eu encontrei um grupo muito bom. E não só o grupo de jogadores, mas também os funcionários. Eu creio que o Fluminense ele é do tamanho que ele é por causa das pessoas que trabalham aqui. O Fluminense é enorme da maneira que ele é por causa das pessoas que trabalham aqui. E eu não tenho nada para falar do ambiente, assim, sensacional, sem dúvidas. Me sinto em casa, me sinto muito feliz aqui. E o grupo de jogadores eles representam isso. A gente sabe de todas as dificuldades. A gente vê o nosso presidente, um presidente muito honesto, muito sincero, muito transparente. Isso nos dá total segurança, para mesmo sabendo da situação difícil que a gente enfrenta, né, financeiramente falando, mas a gente sabe que esse problema vai ser resolvido pelas pessoas que estão no comando, pelos funcionários que nos representam. Então, isso nos deixa muito tranquilo para entrar lá e fazer o melhor também por eles. Nino, boa tarde. Eu queria fazer 2 perguntas também. Você foi muito sincero e deu uma resposta muito interessante sobre a importância do Muriel para o grupo, e queria que você usasse da mesma sinceridade para falar sobre a importância do Marcão nesse momento de retomada. E, além disso, o Globoesporte.com está dando uma matéria hoje falando sobre o risco de rebaixamento do Fluminense. Já foi de 78% e hoje em dia caiu para 12%, segundo o matemático Tristão Garcia. São números. Como é que você traduz esses números para o grupo, para o vestiário? O que isso representa para vocês? Qual é a sensação no dia a dia dessa tensão estar começando a diminuir, por favor? O Marcão ele é um cara que a história já mostra o amor dele pelo Fluminense, né? Ele é um cara que conhece muito esse clube e conhece muito cada jogador desse clube, né? Desde o tempo que ele trabalha com a gente, ele sempre foi muito próximo de todos, sempre ajudou muito todos. E a gente vê nele um amigo, um cara que nos representa, uma liderança, um cara que ama o clube, um cara que a gente sabe que pode contar, que trata todos da mesma forma. Então, não tenho o que falar, só agradecer pela oportunidade de estar podendo trabalhar com ele. Em relação aos números, assim como a gente não queria se apegar aos números, né, quando estava 70% de chance de rebaixamento, a gente também não pode se apegar nisso. A gente sabe que ainda tem muitos jogos, muito campeonato pela frente, e a gente precisa continuar pontuando, continuar vencendo, até porque a gente sonha, né? Todo mundo quer algo mais, e para a gente alcançar grandes coisas no campeonato, a gente precisa continuar com essa mesma mentalidade de cada jogo é uma final, cada jogo é uma decisão, para que no final a gente possa ter motivos para se alegrar. Boa tarde, Nino, tudo bem? O Fluminense ficou 3 jogos sem tomar gol. É uma marca expressiva para uma defesa que estava sofrendo muito no primeiro turno. Você falou da importância do Muriel, mas queria que você falasse também o que mudou para vocês, principalmente você que é zagueiro. Se mudou alguma coisa primeiro e o que mudou taticamente mesmo para o Fluminense ter conseguido ficar esses jogos sem fazer gol. Sem tomar gol. A gente fica muito feliz, né, pelos 3 jogos sem tomar gol. Eu já falei um pouco sobre o primeiro turno. No primeiro turno houve muitos jogos em que nós comandamos todas as ações e o adversário foi lá em uma bola e acabou fazendo. E a gente viu uma mudança de mentalidade de todos, né? Eu creio que a gente não pode atribuir o fato de não tomar gol só à zaga,
não é só sistema defensivo. Todo mundo empenhado nisso, todo mundo se dedicando a isso. E a gente conta, de novo, com a ótima fase do Muriel, com a disposição do sistema defensivo, com a disposição do pessoal lá da frente. Eu creio que é isso que tem feito a diferença. O Marcão tem nos ajudado muito nisso. E eu queria também falar um pouco, mudando um pouco de assunto, a gente fala muito da importância do Marcão. E ele é muito importante, é um cara que tem mudado o nosso ambiente e tem nos deixado muito à vontade. E eu também quero chamar a importância para o trabalho do Diniz, né? Eu creio que a gente seria injusto se esquecesse de tudo que o Diniz fez aqui. A gente hoje colhe frutos que ele plantou. E eu também creio que, dando esse mérito para o Diniz, eu não estou tirando nenhum mérito do Marcão, sabe? Então, o Marcão, ele mudou a nossa maneira de jogar, né? Ele mudou a nossa maneira de pensar o jogo, e eu creio que isso tem feito a diferença. Todo mundo empenhado para não tomar gol, não é uma coisa só da defesa, mas de todo o time. Então, eu creio e espero que a gente fique muitos outros jogos aí sem sofrer. Eu também queria que você falasse um pouco o que muda jogar do lado do Frazan. Ele jogou alguns jogos com você recentemente, até ajudou a defesa a não tomar gol. Com ele em campo, o Fluminense tem uma média de gols sofridos menor do que com ele fora. Queria que você falasse qual é a diferença de jogar com ele do lado, se faz alguma diferença, e como é que vocês lidam com o desfalque do Digão, caso venha a se confirmar, que é um jogador importante, além de ser seu companheiro de zaga, é capitão da equipe. Desde que eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de jogar com alguns jogadores, né? É uma coisa que a gente prefere que não mude, a gente prefere que tenha uma sequência, mas tem acontecido, né, de mudar bastante a nossa zaga. E eu tenho aprendido com todos eles, né? Com o Matheus Ferraz, com o Digão, com o Frazan, com o Yuri. E todos eles agregam ao meu jogo. O Frazan é um cara que ele é muito seguro, né? É um cara de imposição. E ele me deixa tranquilo para jogar. É um cara que me ajuda bastante quando entra. Ele entra em momentos difíceis e dá resposta boa, né? Mostra o seu trabalho. Então, eu fico muito feliz por ele, por tudo que ele tem vivido, pelos grandes jogos que ele tem feito, e, por outro lado, triste pelo Digão, né, por tá saindo do time. Tem se machucado algumas vezes durante o ano, mas é um cara com uma liderança muito boa, e mesmo fora de campo ele exerce essa liderança, então ele continua nos ajudando de qualquer maneira. Boa tarde, Nino. O Alan e o Caio Henrique estão voltando hoje da seleção olímpica, e a gente sabe que você é um dos jogadores que são observados, mas que não teve a oportunidade ainda. Eu queria que você comentasse isso, porque, ao mesmo tempo em que mostra que você está num caminho bom, num caminho correto, também imagino que deixe um pouco de frustração, porque o nosso calendário não permite que todos os jogadores que merecem estar numa seleção estejam lá, né? Eu soube por algumas pessoas que eu estava sendo sondado, né, pela seleção olímpica. Fico muito feliz pelo Alan e pelo Caio. É o reconhecimento do trabalho deles. Eles merecem muito. E eu tenho essa expectativa. É um sonho de qualquer jogador, né? Mas eu sei que essas coisas só acontecem pelo meu trabalho aqui no Fluminense. Eu sou muito grato ao Fluminense por isso. E o meu papel é continuar trabalhando, me esforçando dia a dia, que se for da vontade de Deus vai acontecer. Nino, tudo bem? Boa tarde. Você já falou bastante aí sobre esse bom momento do Fluminense, mas agora tem um adversário pela frente que nos últimos 4 jogos foram 4 derrotas do Fluminense. E o Atlético vem numa pegada boa, campeão da Copa do Brasil, embora tenha perdido para o Flamengo. Esses números, de alguma forma, eles entram em campo ou isso não atrapalha de forma nenhuma? Não. Nosso pensamento é em entrar e vencer e fazer o que a gente sabe, né? A gente não pode pensar muito no adversário, porque eu creio que a nossa maior luta é contra nós mesmos, né? Contra fazer o nosso melhor, defender da melhor maneira, atacar quando tiver que atacar, ficar com a posse de bola. O Flamengo fazia muito tempo que não ganhava lá do Atlético Paranaense e conseguiu essa vitória. Então, o número não entra em campo, a gente está focado para fazer mais uma boa partida, e a gente sabe que, se a gente fizer o nosso melhor, a gente tem grande chance de conseguir um bom resultado. Eu gostaria de fechar a minha parte aqui. Você comentasse sobre a sua renovação, né? Seu contrato finaliza agora no final do ano, né?
e existe uma cláusula para renovar? Você já foi procurado? Seu staff já foi procurado? Como é que anda a questão da renovação? Eu não tenho pensado muito nisso, a minha vontade é ficar, né? Isso não depende só de mim, também tem o Criciúma na jogada, é uma negociação do Fluminense com o Criciúma primeiro para depois chegar em mim, e eu tenho deixado isso com meus empresários, eu tenho muita vontade de ficar, me sinto muito em casa aqui, sou muito feliz na cidade e espero que se resolva da melhor maneira, mas o meu pensamento no momento é em continuar ajudando o time dentro de campo, né, fazendo o meu melhor e que a gente possa conseguir bons resultados aí pela frente. Tudo bem, Nino? Primeiro, até te elogiar, porque é raro a gente encontrar alguém que se expressa tão bem, com tanta clareza, como você tem falado aqui. Queria até aproveitar, pedir para você, a gente está com uma pauta especial, com a volta desses jogadores que estavam nas seleções principal e olímpica. Quero te pedir para você ter um desprendimento de avaliar, não só aqui no Fluminense, você tem a volta de 2 titulares, 2 jogadores importantes, mas também nos rivais, seja no Flamengo, no Grêmio, enfim, desses times que voltam jogadores de seleções, que obviamente são jogadores importantes. Para você, qual que, de repente, é o time que mais fica forte com a volta desses jogadores? Se você puder responder, claro. Eu creio que se o jogador está na seleção, ele representa muito para o seu clube, né? Nós temos 3 jogadores, na verdade, o Caio, o Alan e o Marcos Paulo, que nos desfalcaram aí pela seleção. Eu creio que o ponto que a gente deve realmente dar ênfase é a data FIFA não parar o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista, até porque é o sonho de todo jogador estar na seleção, e, por outro lado, a gente não quer deixar o nosso clube na mão. Então, é uma coisa que nos incomoda e enfraquece o clube, querendo ou não, enfraquece o clube. E eu acho que, se todos se unirem por essa causa, em breve a gente vai ter uma paralisação, né, nas datas FIFA. Eu creio que isso é melhor para o campeonato, né, deixa o campeonato mais vistoso, isso é melhor para os clubes, isso é até melhor para a seleção, que pode convocar realmente os melhores jogadores, aquilo que o técnico quer convocar. Então, enfraquece todos os clubes, eu acho que todos ganham agora com a volta dos jogadores, e eu fico muito feliz por poder contar novamente com os 3 que foram convocados.